Canal Rastros do Medo. Esta é a história da porteira preta, aquela que dizem foi o arauto de um destino terrível para um bebê inocente. Era uma noite sem lua, densa como veludo molhado, que se espalhava sobre o vilarejo de Serra do Olhar. Um lugar tão minúsculo e encravado nas montanhas que nem mesmo aparecia nos mapas mais detalhados. Serra do Olhar era um punhado de casas simples, algumas de barro, outras de tijolos toscos, espremidas entre o leito seco de um riacho e a muralha verde de uma floresta densa e inescrutável. O único elo com o mundo exterior era uma estrada, de terra batida, esburacada e tortuosa, que serpenteava por quilômetros a fio até desaguar na BR-040. No meio dessa estrada, como um portão para o desconhecido, jazia a porteira preta. Não era uma porteira qualquer. Feita de peroba antiga, escura pelo tempo e pela fuligem, rangia com um lamento quase humano a cada brisa que passava. Suas tábuas, grossas e disformes, pareciam abraçar a escuridão, e o ferrolho, um pedaço de ferro retorcido e corroído pela ferrugem, emitia um guincho agudo que ecoava pelas montanhas, assustando os pássaros noturnos e, às vezes, até mesmo as almas mais corajosas. Ninguém em Serra do Olhar ousava pintar a porteira, pois a lenda dizia que a tinta nunca pegava e que qualquer um que tentasse tal façanha acabaria por encontrar um fim trágico. Era a porteira preta, e assim ela permaneceria, imponente e sinistra. Naquele vilarejo de poucas almas e muitas histórias, viviam Maria e Zé, um casal de lavradores. Maria, com seus 30 e poucos anos, tinha o rosto marcado pelo sol e pelas preocupações, mas seus olhos, outrora cheios de um brilho jovial, agora carregavam uma sombra de cansaço. Zé, um pouco mais velho, forte como um touro, com as mãos calejadas pela lida na terra, era um homem de poucas palavras, mas de um coração imenso. Eles eram o retrato da simplicidade e da batalha diária por uma vida digna. E a alegria maior de suas vidas estava para nascer. Maria esperava seu primeiro filho, e a expectativa enchia a casinha humilde com uma luz tênue de esperança. A gravidez de Maria foi difícil. Desde o início, ela sentia um mal-estar constante, uma fadiga que ia além do normal. Os vizinhos, mulheres mais velhas e sábias nas coisas da vida, comentavam sobre a palidez de Maria, sobre como seus olhos pareciam cada vez mais fundos. Dona Carmela, a parteira mais experiente de Serra do Olhar, com suas mãos firmes e um olhar que parecia enxergar a alma, já havia alertado Maria. Minha filha, essa criança está com pressa de vir ao mundo e a senhora precisa de mais repouso. O caminho para casa é longo e a porteira preta, ela tem um jeito de nos testar. O conselho de Dona Carmela ecoava na mente de Maria, mas o trabalho não podia esperar. A lavoura dependia deles e o dinheiro era escasso. Mesmo assim, Maria e Zé faziam planos, sonhavam com o bebê que chegaria. O berço, feito de madeira de demolição, era um tesouro. As roupinhas, remendadas e lavadas com carinho, esperavam pacientemente. A noite do parto chegou de forma abrupta. Era uma quinta-feira e uma tempestade furiosa havia se abatido sobre Serra do Olhar, com ventos uivantes que pareciam gemidos e raios que rasgavam o céu como feridas abertas. A chuva caía em torrentes, transformando a estrada de terra em um rio de lama. Maria sentiu as primeiras contrações, fracas no início, mas que logo se tornaram intensas e dolorosas. Zé, desesperado, tentou acender o lampião, mas o vento, que entrava pelas frestas da casa, teimava em apagar a chama. Zé, eu não aguento! Ele está vindo! Maria gritou, a voz embargada pela dor. Zé, sem hesitar, pegou a mula Cinderela, o animal mais dócil e confiável do vilarejo. O carro de boi, pesado e lento, seria inútil naquela tormenta. A prioridade era levar Maria até a casa de Dona
Carmela, que morava do outro lado da porteira preta. Aguenta firme, meu amor, a gente vai conseguir. E Zé bradou, ajudando Maria a montar na mula, que relinchava, assustada com a fúria da natureza. A viagem foi um pesadelo. A escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pelos clarões dos raios, que revelavam por instantes a paisagem desolada. O vento chicoteava seus rostos, a chuva gelada encharcava suas roupas, e o barro grudava nas patas da mula, dificultando cada passo. Maria gemia a cada contração, e Zé apertava as rédeas com força, o coração disparado no peito. Ele tentava falar palavras de conforto, mas sua voz era abafada pelo barulho da tempestade. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eles avistaram a silhueta imponente da porteira preta. Ela se erguia como um monstro em meio à escuridão, suas tábuas parecendo mais escuras e ameaçadoras do que nunca. O ranger da porteira, amplificado pelo vento, parecia um coro de lamentos. Zé tentou abrir o ferrolho, mas a ferrugem e a pressão do vento o prendiam com uma força sobrenatural. Ele empurrou, puxou, fez força com todo o corpo, mas a porteira não cedia. Maria, curvada sobre a mula, sentiu uma contração ainda mais forte. Zé, não dá mais, ele vai nascer aqui. Ela gritou, a voz fraca, quase inaudível. O desespero tomou conta de Zé. Ele se virou para a porteira, os olhos arregalados, e notou algo estranho. Uma das tábuas, a mais grossa e escura, parecia se mover por conta própria, balançando ligeiramente, como se respirasse. Um arrepio percorreu a espinha de Zé, mas ele não tinha tempo para medos supersticiosos. Sua esposa estava em trabalho, de parto, e a vida de seu filho estava em jogo. Com um último esforço, Zé conseguiu soltar o ferrolho. Mas no exato momento em que a porteira se abriu, um raio gigantesco iluminou o céu, seguido por um trovão ensurdecedor que fez a terra tremer. A mula, assustada, empinou, e Maria, sem conseguir se segurar, caiu no chão encharcado. O que se seguiu foi uma cena de puro horror. No momento em que Maria caiu, a tábua escura da porteira preta, aquela que Zé havia notado se mover, se soltou de suas amarras com um baque seco e estrondoso. Ela girou no ar como uma navalha macabra e atingiu a cabeça do recém-nascido que havia escorregado do ventre de Maria um instante antes. Um silêncio pesado caiu sobre a tempestade, que por um segundo pareceu cessar sua fúria. Apenas o som do coração de Maria batendo descompassadamente e o grito sufocado de Zé preenchiam o vazio. O corpo diminuto do bebê jazia no chão, inerte, com uma mancha escura e viscosa se espalhando pela sua pequena cabeça. Zé correu até eles, o rosto contorcido de horror. Maria, com as forças que lhe restavam, rastejou até o filho, seu grito de desespero rasgando a noite. Ela pegou o bebê nos braços, seu corpo miúdo, frio e sem vida. O choro de Maria se misturou ao vento, criando um lamento que parecia vir da própria terra. Dona Carmela, que ouvira o grito de Maria e o estrondo da tábua, correu para fora de casa, o lampião tremendo em suas mãos. Ao ver a cena, seu coração apertou. Ela conhecia as lendas da porteira preta, mas nunca imaginou que uma delas se concretizaria de forma tão cruel. A notícia se espalhou como fogo pelo vilarejo. A porteira preta havia matado um bebê. A tragédia se tornou uma lenda viva, sussurrada com medo e reverência. A tábua que havia se soltado nunca mais foi encontrada. Diziam que ela havia sido levada pelo vento ou que havia se dissolvido na escuridão, voltando para de onde veio. Os dias que se seguiram foram de luto profundo em Serra do Olhar. Maria se fechou em si mesma, seus olhos vazios, sua alma em pedaços. Zé, com o peso da culpa esmagando seu peito, tentava ser forte por ela, mas a dor era insuportável. O silêncio na casinha era aterrorizante, quebrado apenas pelos soluços abafados de Maria. A porteira preta, agora,
era mais temida do que nunca. Ninguém mais ousava passar por ela à noite. Os moradores de Serra do Olhar faziam desvios longos e perigosos para evitar o caminho assombrado. Crianças eram alertadas sobre seus perigos e os mais velhos contavam e recontavam a história, cada vez mais cheia de detalhes sombrios e aterrorizantes. Meses se passaram e a dor de Maria e Zé não diminuía. O vilarejo, que antes era conhecido pela simplicidade e a gentileza de seu povo, agora carregava uma sombra de tristeza e superstição. A figura da Porteira Preta se tornou um símbolo de maldição, uma lembrança constante da tragédia que havia ceifado uma vida tão jovem. Certa noite, meses depois do ocorrido, Maria teve um sonho vívido e perturbador. Ela estava de pé em frente à Porteira Preta, que parecia ainda mais imponente e escura do que na realidade. De repente, a tábua que havia se soltado reapareceu, flutuando no ar, e começou a emitir um brilho fantasmagórico. Maria sentiu um frio glacial invadir seu corpo e uma voz que parecia vir de dentro da própria madeira, sussurrou seu nome. Maria. Maria. A voz murmurou, rouca e arrastada. Ele está aqui. Aonde foi o seu amor? Maria acordou em pânico, o suor frio escorrendo pelo rosto. Ela tentou se acalmar, mas a voz do sonho ecoava em sua mente e uma sensação de angústia a sufocava. Naquela mesma manhã, ela e Zé notaram algo estranho no quintal de sua casa. O pequeno jardim que Maria cultivava com tanto carinho, onde havia plantado sementes de girassol em homenagem ao bebê, estava murcho. As flores, que antes eram vibrantes e cheias de vida, agora estavam mortas, com as pétalas enegrecidas e caídas. Zé, preocupado com o estado de Maria, tentou atribuir o fenômeno à falta de chuva. Mas Maria sentia que havia algo mais. Uma sensação de que o mal da Porteira Preta havia se estendido até sua casa. Os dias se tornaram mais sombrios para Maria. Ela começou a ouvir sussurros no vento, vozes indistintas que pareciam chamá-la. À noite, a casa parecia mais fria do que o normal, e sombras dançavam pelos cantos, movendo-se por conta própria. Zé, cético por natureza, tentava acalmar a esposa, mas no fundo ele também sentia algo estranho no ar. Uma tarde, Zé foi para a lavoura e Maria ficou sozinha em casa. O sol já começava a se pôr e o crepúsculo tingia o céu de tons alaranjados e roxos. Maria estava na cozinha, preparando o jantar, quando ouviu um som estranho vindo da sala. Um som de batida, como se algo estivesse arranhando a madeira. Ela se aproximou lentamente, o coração batendo forte no peito. O som vinha do berço vazio, aquele que eles haviam preparado com tanto carinho para o bebê. Maria se ajoelhou, as mãos trêmulas, e tocou a madeira. Estava fria, gélida, como se tivesse passado a noite na geada. E então ela viu pequenas marcas de arranhões, como se unhas tivessem sido arrastadas pela superfície, formando um padrão estranho. Parecia um M distorcido, seguido por um A. Maria. Maria. Um arrepio subiu pela espinha de Maria. Ela sentiu que não estava sozinha na casa. O ar ficou pesado, denso, e um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e ferro enferrujado, invadiu suas narinas. Ela se levantou abruptly e uma sombra passou rapidamente pela janela, como se alguém estivesse correndo lá fora. O desespero de Maria aumentou. Ela correu para a porta, trancando-a com o ferrolho, e começou a rezar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sabia que algo estava assombrando sua casa e sentia que tinha uma conexão direta com a Porteira Preta. Naquela noite, Zé encontrou Maria encolhida no canto da cama, tremendo e chorando. Ela contou o que havia acontecido. E Zé, pela primeira vez, sentiu o terror tomar conta dele.
Ele tentou racionalizar, mas os arranhões no berço eram reais. E o medo nos olhos de Maria era palpável. Os fenômenos aumentaram de intensidade. Batidas nas paredes, sussurros no meio da noite, objetos que se moviam sozinhos. Maria e Zé mal conseguiam dormir, vivendo em um estado constante de alerta. A comunidade de Serra do Olhar, que antes havia se afastado do casal devido ao luto, começou a se preocupar. Dona Carmela, com sua sabedoria popular, aconselhou Maria a procurar o padre Joaquim, o único sacerdote da região que morava na cidade vizinha. Padre Joaquim era um homem de fé inabalável, mas também um homem prático, que via o mundo com os pés no chão. Ele ouviu a história de Maria e Zé com atenção, mas no início estava cético. Atribuía os fenômenos ao estresse e ao luto profundo. No entanto, algo na convicção de Maria, no desespero de Zé, o fez pensar. Ele decidiu visitar a casa do casal, levando consigo uma pequena cruz de madeira e um frasco de água benta. Ao chegar na casa de Maria e Zé, Padre Joaquim sentiu uma energia estranha no ar. Uma frieza que não vinha do clima, uma sensação de opressão. Ele notou os arranhões no berço e o cheiro de terra molhada e ferrugem que parecia mais forte ali. Enquanto o Padre Joaquim tentava abençoar a casa, a cruz em suas mãos começou a vibrar e a água benta borbulhou no frasco. De repente, a porta se abriu com um estrondo e uma rajada de vento gélido invadiu a sala, apagando todas as velas. Uma sombra escura, disforme e assustadora, começou a se materializar no canto do quarto. A temperatura caiu drasticamente e Maria e Zé sentiram seus corpos paralisarem de medo. Padre Joaquim, apesar do choque, manteve a calma. Ele ergueu a cruz e começou a recitar orações em latim, sua voz firme e cheia de autoridade. A sombra começou a recuar, emitindo um chiado agudo que perfurava os ouvidos. O cheiro de podridão se intensificou e o ar ficou pesado, quase insuportável. A sombra lutou, avançando e recuando, como se estivesse presa entre dois mundos. Padre Joaquim continuou a rezar, sua voz se elevando, e a energia da cruz parecia repelir a entidade. Finalmente, com um último chiado horripilante, a sombra se dissolveu no ar e o vento gélido cessou. O cheiro estranho desapareceu e a temperatura na casa voltou ao normal. Maria e Zé, exaustos e aliviados, abraçaram o Padre Joaquim, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O padre, suado e com o rosto pálido, explicou que a entidade era um tipo de eco do mal da Porteira Preta, uma energia residual que se alimentava da dor e do desespero do casal. Ele realizou um ritual de purificação na casa, abençoando cada cômodo, e aconselhou Maria e Zé a se mudarem, a começar uma nova vida longe daquele lugar assombrado. Mas Maria, apesar do medo, sentia uma pontada de esperança. Ela sentia que havia algo mais na Porteira Preta, algo que precisava ser revelado. Ela sabia que a tragédia não era apenas um acidente, mas sim parte de um plano maior, um plano sombrio. Ela tinha que descobrir a verdade por trás da Porteira Preta, não apenas para se libertar do mal, mas para dar paz ao seu bebê. Zé, vendo a determinação nos olhos de Maria, concordou em ajudá-la. Juntos, eles começaram a pesquisar a história da Porteira Preta. Eles visitaram os moradores mais antigos de Serra do Olhar, ouvindo suas histórias, lendas e superstições. Descobriram que a Porteira Preta era muito mais antiga do que se pensava. Alguns diziam que ela havia sido construída por escravos fugidos, que a usaram como um portão para o quilombo secreto que se escondia nas profundezas da floresta. Outros contavam que a porteira era a entrada para um cemitério indígena esquecido e que os espíritos dos antepassados guardavam o lugar. Mas uma lenda em particular chamou a atenção de Maria e Zé. Uma história sobre um homem chamado Cabo.
João, um capataz cruel que no século XIX era conhecido por sua brutalidade com os escravos. Diziam que Cabo João havia construído a Porteira Preta com as próprias mãos, usando madeira de árvores centenárias da floresta, e que ele havia amaldiçoado o local para que nenhum escravo pudesse fugir por ali. A lenda contava que, após a abolição da escravatura, Cabo João havia sido encontrado morto aos pés da Porteira Preta, com a cabeça esmagada por uma das tábuas. Seu corpo, diziam, nunca foi encontrado e seu espírito permaneceu preso ao local, alimentando-se do sofrimento de quem passava por ali. Maria e Zé sentiram um calafrio ao ouvir essa história. A descrição da morte de Cabo João era assustadoramente similar ao que havia acontecido com o bebê. Poderia a tábua da Porteira Preta ser o espírito de Cabo João, buscando vingança, ou apenas continuando sua maldição? Com essa nova informação, a busca de Maria e Zé se tornou mais intensa. Eles vasculharam documentos antigos na pequena biblioteca da cidade vizinha, empoeirados e esquecidos, mas que poderiam conter a chave para o mistério. Eles encontraram registros da propriedade da terra, nomes de antigos fazendeiros e relatos sobre a construção da estrada que passava pela Porteira Preta. Em um diário antigo, escrito à mão por um fazendeiro chamado Coronel Inácio de Almeida, Maria e Zé encontraram uma anotação intrigante. O coronel, um homem supersticioso e observador, havia escrito sobre a peculiaridade da Porteira Preta. Ele relatava que em certas noites de tempestade, a porteira emitia um som estranho, um lamento que parecia vir do subsolo. E o mais perturbador, ele havia notado que uma das tábuas da porteira parecia estar sempre úmida, mesmo nos dias mais secos, como se chorasse. E essa tábua era a mesma que havia se soltado e tirado a vida do bebê de Maria. A anotação do Coronel Inácio de Almeida confirmava as suspeitas de Maria. A Porteira Preta não era apenas um portão, mas sim um ser vivo, uma entidade que carregava séculos de dor e maldição. Maria e Zé decidiram que era hora de enfrentar a Porteira Preta de uma vez por todas. Eles voltaram ao local, mas desta vez armados com conhecimento e uma determinação férrea. O dia estava ensolarado, mas a porteira parecia ainda mais sombria sob a luz do sol, suas tábuas escuras absorvendo a luz como se fossem um buraco negro. Eles se aproximaram da porteira, sentindo a energia pesada que emanava dela. Maria, com a voz embargada, começou a falar em voz alta, dirigindo-se à Porteira Preta como se ela fosse uma pessoa. "Eu sei o que você é. Eu sei o que você fez", ela disse, a voz trêmula, mas firme. "Você tirou a vida do meu filho, mas não vai me destruir." No momento em que Maria terminou de falar, a tábua escura da porteira começou a balançar, mesmo sem vento. Um zumbido baixo, quase inaudível, preencheu o ar. Zé, assustado, tentou puxar Maria, mas ela permaneceu firme, os olhos fixos na tábua. "Eu te desafio", Maria bradou, sua voz se elevando. "Eu exijo que você me revele a verdade." De repente, a tábua escura da Porteira Preta se soltou novamente, mas desta vez ela não flutuou no ar. Ela caiu no chão, revelando uma abertura, oculta atrás dela, um buraco escuro e úmido que parecia levar para as profundezas da terra. Um cheiro forte de mofo e podridão subiu da abertura, e Maria e Zé sentiram um calafrio na espinha. Com uma lanterna, Zé iluminou o buraco. Era um túnel estreito e escuro que descia em espiral. A curiosidade e a necessidade de respostas eram mais fortes do que o medo. Maria e Zé, de mãos dadas, decidiram descer no túnel. O ar dentro do túnel era denso e pesado, e o som de gotejamento de água ecoava nas paredes. O cheiro de mofo e podridão se intensificava a cada passo. Eles desceram por vários minutos e o túnel parecia não ter fim. Finalmente, eles chegaram a uma câmara subterrânea.
A câmara era pequena e circular, com paredes de terra úmida. No centro havia uma espécie de altar rudimentar, feito de pedras brutas e coberto de musgo. Sobre o altar havia um objeto estranho, uma caixa de madeira escura, corroída pelo tempo e pela umidade. Zé, com as mãos trêmulas, abriu a caixa. Dentro havia um pequeno diário, com as páginas amareladas e manchadas pelo tempo. Eram os registros de Cabo João. O diário revelava a verdade sombria por trás da porteira preta. Cabo João não era apenas um capataz cruel, mas também um adepto de rituais sombrios. Ele havia construído a porteira preta em um local que, segundo ele, era um portal para o outro lado, um lugar onde as almas perdidas vagavam sem descanso. Ele acreditava que, sacrificando vidas inocentes na porteira preta, ele poderia ganhar poder e imortalidade. O diário descrevia com detalhes os rituais macabros que Cabo João realizava na porteira, usando o sangue de escravos fugidos para alimentar a madeira. Ele acreditava que a tábua escura, aquela que havia matado o bebê de Maria, era a alma da porteira, a essência do mal que ele havia criado. O diário também revelava que a morte de Cabo João não havia sido um acidente. Ele havia sido morto por um dos escravos que havia conseguido fugir, que em um ato de vingança o atingiu com um pedaço de madeira da própria porteira, esmagando sua cabeça. O escravo, antes de fugir, havia amaldiçoado o local, pedindo que a porteira preta continuasse a cobrar seu preço, se alimentando do sofrimento e da perda. Maria e Zé sentiram um arrepio profundo ao ler o diário. A verdade era mais aterrorizante do que qualquer lenda. A porteira preta era um monumento ao mal, um portal para o sofrimento. Com o diário em mãos, Maria e Zé subiram de volta para a superfície, os corações pesados, mas com uma nova clareza. Eles entenderam que a maldição da porteira preta só terminaria se o local fosse purificado, se a essência do mal fosse dissipada. Eles procuraram o padre Joaquim novamente, mostrando-lhe o diário de Cabo João. O padre, chocado com as revelações, concordou em ajudá-los a purificar o local. Ele reuniu alguns moradores de Serra do Olhar, aqueles que tinham fé e coragem, e juntos eles voltaram à porteira preta. Padre Joaquim realizou um exorcismo no local, recitando orações poderosas e usando água benta para purificar a terra. Os moradores, com medo, mas determinados, rezaram junto com ele, pedindo que o mal fosse banido daquele lugar. A porteira preta, durante o ritual, começou a tremer. As tábuas rangeram com um som horripilante, como se um demônio estivesse sendo expulso. A tábua escura que havia caído começou a se desintegrar, virando pó, como se a maldição estivesse sendo quebrada. O ar ao redor da porteira ficou leve, e a frieza que antes era constante desapareceu. No dia seguinte, a porteira preta estava diferente. As tábuas, que antes eram escuras e ameaçadoras, agora pareciam mais claras, e o ranger, que antes era um lamento, agora era um som suave e quase melódico. A tábua escura havia desaparecido completamente, e o buraco no chão havia se fechado. Maria e Zé sentiram uma paz que não sentiam há muito tempo. A maldição havia sido quebrada. O espírito do seu bebê, eles acreditavam, finalmente poderia descansar em paz. A porteira preta nunca mais foi a mesma. Ela se tornou um símbolo de renovação, de superação do mal. Os moradores de Serra do Olhar voltaram a passar por ela sem medo. E a lenda da porteira preta, a que contava sobre a tragédia do bebê, começou a ser recontada com um novo final. Um final de esperança e purificação. Maria e Zé decidiram não se mudar. Eles ficaram em Serra do Olhar. E com o tempo, a vida voltou a florescer para eles. Maria engravidou novamente e desta vez a gravidez foi tranquila. Meses depois, um lindo bebê nasceu, trazendo luz e alegria de volta à casinha humilde. Eles deram ao bebê o nome de
esperança, em homenagem à nova fase de suas vidas. E assim, a história da Porteira Preta, que antes era um conto de terror e desespero, se transformou em uma lição sobre a resiliência do espírito humano, sobre a força da fé e sobre como, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da esperança sempre encontra um caminho para brilhar. Mas eu, do canal Rastros do Medo, faço um alerta. Lendas, meus amigos, são como raízes profundas. Mesmo que o mal aparente ser banido, suas sementes podem permanecer adormecidas, esperando o momento certo para brotar novamente. A Porteira Preta agora está em paz, mas e se, em uma noite de tempestade, o vento trouxer de volta o lamento do passado? E se uma tábua, uma pequena lasca de madeira, se desprender novamente, carregando consigo a memória daquela noite terrível? O que vocês fariam se estivessem diante da Porteira Preta, sentindo o arrepio do desconhecido? Eu sou o seu guia para os rastros do medo, e esta foi apenas uma das muitas histórias que o nosso mundo esconde. Se você sentiu cada arrepio, se a curiosidade te consumiu, então você faz parte da nossa comunidade. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, porque isso nos ajuda a continuar desenterrando os segredos mais sombrios. E se você ainda não é um de nós, inscreva-se no canal Rastros do Medo e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas investigações. E para você que chegou até aqui, para o verdadeiro corajoso, eu tenho uma surpresa. Aparecendo na tela agora mesmo tem mais um vídeo que vai te tirar o fôlego. Clique e continue sua jornada pelos rastros do medo. Até a próxima. E lembrem-se, o medo está em toda parte, esperando para ser encontrado.